Você consegue acreditar? Com apenas uma ação simples na primeira hora após acordar, é possível transformar de maneira surpreendente a saúde sexual masculina depois dos 60 anos. Muitos homens que já passaram da meia-idade começam a se sentir mais cansados, com menos energia e vitalidade, e atribuem isso unicamente ao processo natural do envelhecimento. No entanto, pesquisas modernas demonstraram que o verdadeiro obstáculo não é a idade em si, e sim algo muito mais concreto, a circulação sanguínea, especialmente a que flui pelos minúsculos vasos encarregados de irrigar a região genital. Um estudo reconhecido de Harvard revelou um dado impactante. Mais de 70% dos casos de disfunção erétil não estão relacionados à testosterona, e sim a uma circulação deficiente nos tecidos do pênis. E o mais surpreendente é que esse bloqueio costuma estar ligado a pequenos hábitos matinais que a maioria dos homens ignora. Sou a doutora Sandra Pereira, especialista em saúde masculina com foco em homens acima de 60 anos. Após mais de 20 anos acompanhando milhares de pacientes em clínicas de urologia e geriatria, cheguei a uma conclusão clara. A maneira como você inicia sua manhã determina se conservará sua energia natural ou se a desperdiçará. Neste vídeo do meu canal Dra. Sandra Pereira Oficial, quero compartilhar com você uma rotina rápida de apenas 3 minutos. Essa prática tem o poder de melhorar sua circulação, estimular seus hormônios e reativar de forma natural as funções do seu corpo, sem precisar recorrer a pílulas caras ou tratamentos invasivos. Fique até o final, porque lá revelarei um truque pouco conhecido que devolveu a confiança a muitos homens em apenas 7 dias. Antes, eu adoraria saber de onde você está me assistindo. Escreva nos comentários. E se você realmente se importa com sua saúde sexual, seu casamento e sua qualidade de vida depois dos 60, convido a se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos meus conselhos. Deixe-me dizer uma verdade que muitos desconhecem. Sua perda de vitalidade não é um castigo inevitável da idade. A maioria dos homens que atendo chega ao consultório com o olhar abatido, convencidos de que seu tempo já passou. Repetem frases como, acho que acabou para mim. E eu sempre respondo o mesmo, seu corpo não se rendeu. Ele só está esperando o sinal correto para despertar. O verdadeiro responsável pela queda no seu desempenho sexual não é a idade, e sim o desgaste nos seus vasos sanguíneos. Mesmo com níveis normais de testosterona, esses pequenos canais pélvicos podem se tornar rígidos, estreitos com o passar dos anos. A isso os médicos chamam de disfunção endotelial. Quando seus vasos deixam de se expandir corretamente, sua virilidade perde força, ainda que sua mente e seu desejo estejam prontos. Imagine seu pênis como uma esponja. Para funcionar, ele precisa se encher de sangue. Mas se os canais que o levam estão bloqueados ou enfraquecidos, esponja, fica murcha. Isso explica a frustração de tantos homens. Agora, aqui está o que traz esperança. Esse dano não é definitivo. Seu corpo tem uma capacidade extraordinária de se reparar, desde que receba os sinais adequados. Hábitos simples podem fazer uma diferença enorme na sua vitalidade depois dos 60. Ações tão básicas como beber água suficiente ao acordar, mover o corpo suavemente e escolher um café da manhã que realmente nutra, podem reiniciar seu sistema circulatório nas primeiras horas do dia. Esses pequenos gestos elevam a produção de óxido nítrico, a molécula que atua como um limpador natural capaz de relaxar e abrir os vasos sanguíneos. Vi dezenas de homens que chegaram ao meu consultório convictos de que tudo havia terminado para eles e, no entanto, recuperaram energia e confiança apenas modificando a rotina matinal sem pílulas, sem promessas mágicas, somente com disciplina e atenção a detalhes que quase todos ignoram. O primeiro passo, eu sempre digo, é parar de culpar a idade e começar a observar com seriedade aquelas pequenas decisões diárias que, repetidas, constroem ou destroem seu bem-estar. Seu corpo ainda pode responder. Ele só precisa receber os estímulos corretos. E, querido espectador, se você chegou até aqui, fico profundamente feliz em saber que se importa com sua saúde. Peço algo simples. Escreva o número 1 nos comentários para eu saber que você continua comigo nessa jornada. Agora vamos para a segunda parte. Quero falar dos erros mais comuns cometidos pela manhã e como eles afetam diretamente sua saúde sexual. Muitos homens acham que o início do dia é irrelevante, mas nada poderia estar mais distante da realidade. Eu mesma, nos meus primeiros anos de pesquisa,
caía nesses hábitos prejudiciais. Acordava, pegava o celular assim que abria os olhos, tomava café da manhã às pressas e começava o dia sem energia, sem entender por quê. Só ao observar de perto centenas de pacientes mais velhos, descobri o que acontecia. A manhã é uma janela biológica crucial que define como suas hormonas, sua circulação e sua energia responderão ao longo do dia. Pense em uma manhã típica. Você acorda ainda sonolento. A primeira coisa que faz é olhar o telefone, não bebe água, não se move e sai apressado com o estômago vazio. Talvez até tome uma xícara de café forte, achando que dará o impulso necessário. O que parece um hábito normal, na verdade está sabotando sua vitalidade. Durante a noite, seu corpo perde líquidos, seu sangue fica mais espesso, os vasos se estreitam e o óxido nítrico, essa molécula vital que abre os canais sanguíneos, ainda não entrou em ação. Suas células não têm o combustível adequado. E você entra no dia no que em medicina chamamos de fase de ativação fisiológica precoce. Se aproveita, suas hormonas, sua energia e até sua conexão emocional começam a diminuir ao longo das horas. Lembro de um paciente de 68 anos que me confessou não ter sentido reflexos fisiológicos há mais de 3 anos. Apenas hidratando ao acordar, movimentando-se, manhã, em 2 semanas, voltou a se descrever como um homem pleno. São esses pequenos hábitos repetidos, diariamente, que reconfiguram seu sistema fisiológico. E se você se pergunta o que fazer exatamente todas as manhãs para despertar seu reflexo natural de virilidade, na próxima parte vou guiá-lo passo a passo por uma rotina clara, porém poderosa, de 3 movimentos simples, que já permitiu a centenas de homens recuperar a função sexual de forma segura e eficaz. 3 ações matinais simples podem despertar a vitalidade natural em homens acima de 60 anos. Quando compartilhei pela primeira vez esse método de restauração com meus pacientes, muitos reagiram com surpresa e dúvida. Sério, doutora, é só isso que devo fazer? Sem medicamentos, sem equipamentos caros, compreendo perfeitamente essa desconfiança. Durante décadas, fizeram muitos acreditarem que apenas fármacos fortes ou procedimentos médicos poderiam recuperar a saúde sexual. Mas eu sempre repito, seu corpo não precisa ser forçado de fora para dentro. O que ele requer é receber os estímulos corretos no momento oportuno. E acredite, o instante mais receptivo de todo o dia é logo ao levantar pela manhã. Permita-me mostrar 3 passos básicos, que ensino constantemente nas minhas consultas. São simples, não exigem investimento e ainda assim transformaram a vida de centenas de homens. Passo 1. Hidrate-se com 2 copos de água natural ao acordar. Não estamos falando de refrigerantes, café, nem bebidas açucaradas. Apenas água em temperatura ambiente, sem gelo nem aditivos. Durante a noite, seu corpo perde líquido e seu sangue fica mais espesso, circulando com lentidão. Essa densidade é a razão pela qual muitos homens sentem rigidez corporal ou cansaço ao abrir os olhos. Beber água nesse momento reativa o fluxo sanguíneo, afina o sangue e estimula a produção de óxido nítrico, a molécula essencial que abre os vasos sanguíneos e permite que a circulação chegue à região pélvica. Passo 2. Ative seu corpo com movimentos suaves por 2 ou 3 minutos. Você não precisa de rotinas intensas nem sair para correr. O que seu organismo requer nesse instante é um lembrete fisiológico de que é hora de despertar. Girar articulações, fazer alongamentos básicos, caminhar lentamente pelo quarto ou praticar respirações profundas. É mais do que suficiente. Esses gestos ativam seu sistema nervoso simpático e direcionam o fluxo sanguíneo para a zona-chave, como os músculos do assoalho pélvico e os microvasos que nutrem os genitais. Passo 3. Escolha um café da manhã que favoreça a circulação e o equilíbrio hormonal. Aqui está um dos maiores erros que observo: começar o dia com açúcares, farinhas refinadas ou gorduras saturadas. Esses alimentos congestionam os vasos e elevam a inflamação interna. Em vez disso, escolha opções inteligentes. Ovos cozidos, frutas ricas em antioxidantes, como mirtilos ou morangos silvestres, iogurte grego natural e sementes como nozes ou abóbora. Aumentam a sensibilidade nervosa na região íntima. Os resultados são impressionantes. Muitos homens que aplicaram esses 3 passos retornaram ao meu consultório após apenas 5 dias com uma expressão diferente no rosto. Dormiam melhor, pensavam com mais clareza e, o mais importante, começavam a recuperar a
força que julgavam perdida para sempre. Quando essas práticas viram hábito diário, seu corpo começa a se programar em um estado biológico mais equilibrado, no qual hormonas, circulação e emoções trabalham em harmonia. Agora, se você deseja ir ainda mais fundo, existe um componente natural que potencializa essa rotina matinal e multiplica seus benefícios. Esse segredo vou compartilhar na próxima parte, mas antes quero agradecer por continuar aqui comigo. Se você chegou até este ponto, escreva o número 3 nos comentários, para eu saber que segue nesse caminho de transformação. Parte 4. Em apenas uma semana, o corpo começa a enviar sinais claros de vida. Lembro perfeitamente do momento em que o Sr. Richard, de 66 anos, ex-diretor de escola, chegou ao meu consultório com o olhar apagado e um silêncio que dizia tudo. Após alguns minutos de conversa, aquele homem suspirou profundamente e disse com voz baixa: "Pensei que tinha feito tudo certo na vida, menos conservar minha masculinidade." Não era a primeira vez que eu ouvia essas palavras. Entendi na hora que a dor dele não se limitava ao físico. O que ele havia perdido tocava sua identidade mais profunda, a sensação de continuar sendo ele mesmo. Propus algo simples, os mesmos 3 passos básicos que você já ouviu aqui. Eu disse: "Você não precisa de mudanças extremas, apenas constância. Pratique por 7 dias e depois avaliamos." Uma semana depois, recebi uma mensagem curta na minha caixa de entrada. "Hoje acordei e senti que estou voltando." Talvez para alguns pareçam uma frase pequena, mas por trás daquelas palavras havia meses, talvez anos de silêncio, decepção e resignação. Porque para um homem, uma ereção matinal não é só um fenômeno físico, é um sinal vital. É a prova silenciosa de que o sangue flui corretamente, de que as hormonas ainda respondem e de que o corpo segue sabendo como ativar sua energia masculina. Depois de acompanhar milhares de pacientes, aprendi uma lição inestimável. As mudanças reais não acontecem de uma vez. Constroem-se passo a passo com transformações silenciosas que se tornam evidentes com o tempo. O mais poderoso é que essa segurança perdida vai voltando pouco a pouco, sem necessidade de medicamentos nem tratamentos complicados. Ao ajustar sua rotina da manhã, seu corpo responde de forma natural, produz mais óxido nítrico, ativa a circulação, reduz a pressão interna e começa a restaurar gradualmente uma função sexual estável. Mas há algo que você deve gravar na mente. Isto não é um concerto rápido. Não se trata de uma pílula que age em minutos, e sim de um diálogo constante com o próprio corpo, a verdadeira, construído com consistência. Entendo como é tentador buscar atalhos quando a energia cai e o desempenho já não é o mesmo de antes. No entanto, após mais de 20 anos nesta jornada, vi isso repetidas vezes. A recuperação autêntica nasce da constância diária, não de soluções milagrosas. Todas as manhãs, você tem a oportunidade de enviar ao corpo uma mensagem clara. Ainda estou no jogo. Quando você se hidrata ao despertar, quando ativa o corpo com movimentos suaves e escolhe alimentos que nutrem artérias e hormonas, está programando o organismo para funcionar na sua melhor versão. As mudanças aparecem. Mais clareza mental durante o dia, um descanso profundo à noite e aquela confiança silenciosa que vem de saber que você voltou a ter controle sobre o próprio corpo. E o mais impactante é que esse efeito vai muito além do íntimo. Melhora a sua relação de casal, seu estado emocional, sua segurança pessoal e até a maneira como você enfrenta o dia. Porque quando seu corpo responde, sua vida inteira se transforma. Por isso, se você já testou esses passos e notou ainda que seja uma pequena mudança, comemore. Significa que seu corpo está despertando. Você não precisa fazer tudo perfeito. Precisa apenas manter a constância. Agora você já conhece a verdade? O declínio não vem da idade, sim da circulação obstruída. E a solução não está em pílulas caras, e sim no seu compromisso diário com o seu corpo. 2 copos de água, 3 minutos de movimento e um café da manhã estratégico. São sinais simples, mas poderosos, que reativam sua base biológica de forma segura e duradoura. Jamais esqueça, seu corpo não se rendeu a você. Ele apenas espera que você tome a iniciativa. Se este conteúdo foi útil, inscreva-se e ative as notificações aqui no Doutora Sandra Pereira Oficial. Você não vai querer perder meus próximos conselhos, sempre respaldados pela ciência e pensados especialmente para homens acima de 60 anos. Obrigada por me acompanhar até o fim. Isto é, pela sua saúde, sua energia e por assumir o comando dos seus melhores anos. M.